É inegável que 007 Cassino Royale é um dos filmes mais importantes da franquia de James Bond. Não só por ter sido a introdução de Daniel Craig ao papel, mas também por ter iniciado uma nova fase, com um tom mais realista e dramático do que a gente tinha visto durante a era do Pierce Brosnan. E hoje, 14 anos depois, Cassino Royale é tido como um dos melhores capítulos da franquia. Mas e se eu disser que esse não foi o primeiro filme de Cassino Royale? Pois é, na verdade, o primeiro Cassino Royale de James Bond foi lançado em 1967, durante a era do Sean Connery. Mas esse Cassino Royale não tinha o Sean Connery no papel de James Bond. Aliás, o filme sequer faz parte da franquia principal, já que ele foi feito por outro estúdio. E o mais surpreendente de tudo, esse 007 é um filme de comédia. Uma comédia com nomes de peso, a propósito. Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen, David Niven. E apesar de ser um filme tão diferente de 007, ele acabou sendo meio esquecido com o passar do tempo. Tem muita gente que não faz ideia que existe uma comédia oficial de James Bond. Mas como é possível que esse filme tenha sido feito para começo de conversa? Por que ele não é tão relembrado hoje em dia? E será que mesmo assim ele conseguiu deixar um legado para o cinema e para a franquia de James Bond? Essa história toda é muito fascinante. Então hoje vamos relembrar a vez em que 007 foi motivo de piada. Could we have the name, please? Bond. James Bond. James Bond. Antes de existir qualquer filme de 007, o espião surgiu na literatura graças aos livros de Ian Fleming. E o primeiro livro de 007 que Fleming publicou foi um chamado Cassino Royale, de 1953. Em seguida vieram outros livros e a série acabou se tornando um sucesso, o tipo de sucesso que chama a atenção de produtores de cinema. Foi então que a Eon Productions conseguiu os direitos de adaptação e lançaram os filmes com o Sean Connery, que deram início a uma das franquias de maior sucesso na história do cinema. Mas tinha um detalhe. Antes da Eon Productions se interessar por James Bond, Ian Fleming já tinha vendido para outras pessoas os direitos de adaptação da primeira aventura do personagem. Então a Eon Productions podia lançar adaptações de outros livros da série, mas Cassino Royale não estava para jogo. Quem podia sim lançar um filme de Cassino Royale era esse cara aqui, Charles K. Feldman, que foi quem acabou ficando com os direitos de adaptação do primeiro livro. E ele até tentou fazer uma parceria com a Eon Productions para lançar um filme de Cassino Royale com o Sean Connery. Mas a ideia não vingou, porque eles não concordavam sobre a divisão de lucros. Depois disso, Feldman também tentou convencer o Sean Connery a interpretar o espião em uma adaptação feita sem a Eon Productions. Mas o cachê que o ator cobrou pareceu alto demais para o produtor, então ele desistiu dessa ideia também. Então você tinha um produtor que não conseguia tirar seu projeto do papel por não se entender com aqueles que faziam os filmes de sucesso de James Bond. Não me surpreende então que ele tenha resolvido mudar a adaptação e transformar o seu Cassino Royale em uma paródia dos filmes da Eon Productions. Aí, com essa nova ideia, Feldman acabou convencendo a Columbia Pictures a apoiar o filme e com um orçamento autossuficiente para fazer uma baita comédia de espionagem. A produção contratou atores renomados, diferentes roteiristas, até mesmo mais de um diretor, e levou adiante o que acabaria sendo um dos mais estranhos filmes de 007 de todos os tempos. Nesse primeiro filme de Cassino Royale, a gente vê um James Bond na aposentadoria, interpretado por David Niven. E é claro que a agência ressurge para pedir a ajuda dele em mais uma missão. E é aí que Bond tem uma ideia bizarra. Para confundir seus inimigos, ele sugere que a agência mude o nome de seus espiões para que todos passem a se chamar James Bond e usem o código 007. A partir daí, vemos não só as aventuras do Bond original, mas também temos capítulos para acompanhar os outros James Bonds. Sendo que dentre eles se destaca Evelyn Tremble, o agente interpretado por Peter Sellers, que fica encarregado de se passar por James Bond e derrotar o Le Chiffre em um jogo de cartas. E sim, o Le Chiffre dessa adaptação é interpretado por ninguém menos do que Orson Welles. Ah, e também tem um jovem Woody Allen interpretando um sobrinho do 007 original, mas que também finge ser o próprio James Bond. Listen, you can't shoot me. I have a very low threshold of death. Se tudo isso parece uma bagunça, é porque a produção do filme foi uma bagunça. O roteiro passou pela mão de pelo menos 5 roteiristas, diferentes diretores ficavam responsáveis por diferentes partes do filme, o orçamento era estourado constantemente, e ainda por cima tinha todo o drama entre Peter Sellers e Orson Welles.
Aparentemente, Wells menosprezava Sellers, enquanto Sellers se incomodava com toda a atenção que Wells recebia. Por conta disso, os dois quase não gravavam cenas juntos. Sem contar que Sellers teve um comportamento caótico, sumindo das gravações por horas e tendo ataques de raiva quando ele se sentia desrespeitado. No fim das contas, Peter Sellers saiu da produção antes que terminassem de filmar todas as suas cenas, o que forçou a produção a fazer uns remendos de edição e de roteiro para consertar as coisas. O que explica por que certas transições no filme são tão mal feitas. Só que apesar disso tudo, o filme se saiu muito bem nas bilheterias. O problema era a recepção de muitos críticos que detonaram Cassino Royale, dizendo que essa era uma comédia sem graça, longa demais e sem coesão alguma. Mas, no fim das contas, os fãs do livro original que não gostaram desse filme foram vingados. Porque, em 1999, a Eon Productions finalmente conseguiu obter os direitos de adaptação de Cassino Royale, o que alguns anos depois rendeu o tão aclamado filme com Daniel Craig. The name's Bond. James Bond. Tá, mas como é que o primeiro Cassino Royale se sai hoje, mais de 50 anos depois da estreia? Bom, ele ainda é um filme cheio de problemas. Por exemplo, de fato, são pouquíssimos os momentos realmente engraçados. Além disso, aqui não tem uma unidade narrativa muito alinhada entre os diferentes capítulos do filme, seja no estilo de roteiro ou na encenação. O que faz tudo parecer quase uma colcha de retalhos. E quem mais sofre no meio disso tudo é a trama, que dá tantas voltas que a gente acaba perdendo o interesse em entender o que está acontecendo. E isso tudo sem contar os já mencionados remendos de roteiro e de montagem truncados que eles tiveram que fazer após a saída antecipada de Peter Sellers. Mas, ao mesmo tempo, Cassino Royale tem sim aspectos admiráveis. Por exemplo, a qualidade do design de produção. Em diversos momentos, a gente tem ambientes mais impressionantes do que vemos em muitos dos filmes de 007 com o Sean Connery. E eu não tô falando só de laboratórios reluzentes e de mansões luxuosas. O filme quis ser mais experimental, trazendo cenários inspirados em diferentes estilos cinematográficos. A cena com gatistas na névoa parece ter saído de um filme surrealista, por exemplo. E a escola de espionagem em Berlim, não à toa, é totalmente baseada nos filmes do expressionismo alemão. Quando que você imaginaria ver esse tipo de coisa num filme de James Bond? Outra faceta encantadora de Cassino Royale são as performances das duas maiores estrelas, Peter Sellers e Orson Welles. O Sellers atua com aquela destreza de sempre, dominando cada fala e cada gesto cômico perfeitamente. But he'd try and avoid that, wouldn't he? If you win, yes. How? By trying to kill you. As in dead? Yes. E o Orson Welles dá um show à parte. A intensidade característica dele de ator da Hollywood clássica casa perfeitamente com o vilão excêntrico que ele precisa interpretar. A compostura, a voz grave e calma, os olhos que demonstram como ele domina o ambiente. I think that went unnoticed, Mr. Bond. I see everything that goes on at this table. E, sem dúvidas, é muito fascinante o fato dessa ser uma paródia de 007, só que uma paródia oficial, feita com os direitos autorais legítimos. Parte da graça é ver como o filme desconstrói a figura de James Bond usando o próprio James Bond. Seja com o fato do espião aqui ser celibatário ao invés de mulherengo, seja com a diluição do protagonismo entre vários 007s diferentes, ou com as diversas alfinetadas aos filmes da Eon Productions. Parece uma provocação, por exemplo, eles terem contratado a Ursula Andress, a Bond Girl do primeiro filme com Sean Connery, e colocado ela numa posição de maior protagonismo em Cassino Royale. Fora as piadas em pequenos detalhes. A mulher vestida como a primeira Bond Girl, as moças sendo pintadas com tinta dourada para zoar Goldfinger, o vilão que se chama Dr. Noah em vez de Dr. No, e, é claro, falas como essa aqui. Gentlemen, I would not exchange one single petal of that lovely flower for anything your world has to offer, including an Aston Martin complete with lethal accessories. Então Cassino Royale é um misto de caos cansativo e de ideias empolgantes. Só que com o passar do tempo, o filme foi caindo no esquecimento. Afinal, por mais que essa fosse uma adaptação oficial, Cassino Royale ficou sim de lado pelo fato de não fazer parte da franquia clássica que dura até hoje.
E o fato dessa ainda por cima ser uma comédia tão estranha também só fez com que os produtores da série principal quisessem manter Cassino Royale bem longe da reputação que eles criaram pro 007. O que não quer dizer, é claro, que Cassino Royale seja insignificante. Pelo contrário, pro bem ou pro mal, o filme deixou sim um legado. Por exemplo, a carreira de Woody Allen. Na época de Cassino Royale, Woody Allen ainda estava começando a dirigir. E ele ficou tão abismado com o caos que foi a gravação de Cassino Royale que ele decidiu nunca deixar os filmes dele saírem de controle daquela forma, em meio a embates de estúdio, produtores e diretores. Ou seja, Cassino Royale incentivou Woody Allen a ter controle total sobre a sua obra, o que acabou gerando grandes filmes mais pra frente. Outro legado deixado por Cassino Royale é o das paródias de filmes de espião. Com o 007 de Sean Connery, começou uma febre de histórias sobre superagentes secretos. E Cassino Royale surgiu no meio desse turbilhão, o que fez dele um dos primeiros filmes a refletir sobre o que tinha de ridículo e de cômico em histórias como as do James Bond. Algo que ajudou a abrir o caminho para que outras paródias e sátiras sobre superespiões viessem nas décadas seguintes. E se com isso você pensou em Austin Powers, não é à toa. Essa é provavelmente a mais famosa sátira de 007 já feita. E a série não existiria se não fosse por Cassino Royale. Porque o Mike Myers é fanático pelo Peter Sellers, então ele cresceu vendo filmes como Cassino Royale. E segundo o próprio Mike Myers, a ideia para criar o Austin Powers veio numa noite em que ele estava dirigindo e a rádio começou a tocar o tema romântico de Cassino Royale, chamado The Look of Love. E, além disso tudo, Cassino Royale esteve à frente do seu tempo em um aspecto específico. A ideia de que o nome de James Bond pode ser passado adiante. Na época do filme, ninguém imaginava que o 007 ia se tornar essa figura lendária, atravessando as décadas na pele de tantos atores diferentes. Mas foi isso que aconteceu. E Cassino Royale já tinha percebido lá nos anos 60 que a figura, a persona de James Bond, poderia ser algo muito maior do que só um homem. Então contar uma história sobre várias pessoas assumindo a identidade de 007 acabou sendo uma perspectiva visionária. Até porque essa é uma ideia que depois ficou popular entre muitos fãs de 007. Afinal, depois de tantos atores terem interpretado o espião, vários fãs começaram a defender a teoria de que, na verdade, o MI6 passa adiante não só o código 007, mas também o nome James Bond, para que essa figura se mantenha viva com o passar do tempo. Uma teoria que, inclusive, é muito usada hoje por quem apoia a ideia de escalar um ator não branco para ser o próximo 007, ou até mesmo dar o papel para uma mulher. From now on, all remaining agents and trainees will be known as James Bond 007, including the girl. Então, o Cassino Royale de 1967 é uma obra muito curiosa. Sim, é um filme cheio de defeitos e que provavelmente vai causar desgosto no espectador desavisado. E para quem quiser ver uma adaptação fiel ao livro original, é melhor ver o Cassino Royale com o Daniel Craig. Agora, eu também acho inegável que o longa tem sim um certo apelo. Aliás, tendo visto todos os filmes de 007, eu posso afirmar que esse Cassino Royale ainda consegue ser melhor do que vários filmes da franquia principal. De verdade, se você é fã de James Bond e teve estômago para os piores filmes da série, você tem a obrigação moral de ver o primeiro Cassino Royale. Mesmo que você acabe não gostando tanto assim do filme, com certeza você vai pelo menos apreciar o fato de ter conhecido o capítulo mais estranho da história do espião mais famoso do mundo. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje sobre esse filme que é tão peculiar na história de James Bond. E galera, uma dica, se vocês não me seguem ainda no Instagram, vocês estão perdendo porque eu tô produzindo conteúdos que são exclusivos só para essa plataforma. Aliás, o próximo vídeo que eu vou lançar lá no Instagram é para falar de outra adaptação de 007 da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Então, para não perder, é só me seguir no Instagram, @maxvalarezo. Se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.